Existem pouquíssimos desenhos de terror que realmente conseguem ser assustadores. Alguns até tentam, como Coraline ou Coragem o Cão Covarde, mas no geral, animações sempre tiveram uma limitação. O público era em grande parte infantil. E afinal de contas, como é que você assusta uma criança sem destruir a infância dela e fazer com que ela adquira diversos traumas e tenha que fazer anos de terapia? Simples, você esconde os temas pesados atrás de metáforas e piadas que só adultos vão entender. E sempre que um desenho cruzava demais a linha entre o aceitável para uma animação retratar e algo que as crianças não fossem entender, ele era banido, como o episódio A Máscara de Coragem, que eu já até trouxe aqui pro canal, que tratava abertamente sobre violência doméstica, relacionamentos tóxicos e outros temas que na época não eram muito bem vistos. Algo que nenhuma criança conseguiria entender, mas todos os adultos perceberam imediatamente. Com o tempo, quando começaram a surgir animações adultas como Simpsons, Family Guy e South Park, parecia que finalmente haveria espaço para um desenho adulto trazer terror de verdade. Mas a maioria dos desenhos que surgiram depois disso preferiram ir pelo caminho mais fácil, com exageros, humor ácido, violência e palavrões, só que até hoje quase nenhuma animação adulta usou a liberdade para criar um terror genuíno. Nenhuma, exceto a Frequência Kirlian. Uma websérie argentina lançada entre 2017 e 2021 com episódios que contavam sobre os fenômenos sobrenaturais que aconteciam numa cidade isolada chamada Kirlian, mas que, aos poucos, revelam uma trama muito maior sobre um homem amaldiçoado condenado a proteger os habitantes dessa pequena cidade de um mal indescritível, revelando que a cidade de Kirlian era um dos lugares mais perturbadores e horríveis para se viver. Depois do Rio de Janeiro, claro. E a bala não para de comer. Imagina um tiro pega aqui. O problema, a série simplesmente desapareceu. Ela foi apagada da Netflix e apesar de boatos sobre um possível filme que está disponível no site dos criadores, não foi lançado mais nenhum episódio e é muito difícil achar os episódios para assistir dublados. Acreditem, eu tentei muito de todas as formas que vocês puderem imaginar e provavelmente agora os meus dados devem estar sendo vendidos na Deep Web por R$30 e um pastel, e talvez um caldo de cana. Hoje você até consegue achar alguns episódios dublados no YouTube, outros em espanhol, com uma qualidade de imagem tão ruim quanto uma pessoa míope tentando enxergar sem os óculos, mas claro que você ainda pode assistir no idioma original ou legendado em inglês, mas dublado mesmo é impossível. Não só isso, como a série parece ter sido esquecida e quase ninguém mais fala sobre ela nos dias de hoje. Pra ser sincero, eu não vi ninguém falar sobre ela nos dias de hoje. E foi por isso que fazer esse roteiro deu tanto trabalho. Achar informações sobre essa série é quase impossível. Mesmo assim, eu decidi trazer esse vídeo pra relembrar vocês desse desenho de terror que finalmente usa animação pra causar medo de verdade. Olá, meu nome é Almeida e venham comigo, pois hoje nós vamos explorar a história perdida da cidade de Kirlian. Capítulo 1. O locutor da Frequência Kirlian. A Frequência Kirlian tem apenas 2 protagonistas. Apesar de ser uma série antológica, ou seja, cada episódio conta uma história diferente sobre os fenômenos paranormais que acontecem na cidade, então é normal que em cada capítulo nós conheçamos novos personagens, mas existem 2 seres que estão no centro de tudo, e que aparecem nem que seja por um instante em todos os episódios. E um deles é o homem conhecido apenas como o Locutor. À primeira vista, ele até parece um ser humano comum, mas se você reparar bem, em vários momentos da série dá pra ver coisas estranhas, como insetos caminhando pelo seu corpo, buracos profundos no rosto e o fato de que ele sempre usa óculos escuros para esconder seus olhos vermelhos. Isso porque o Locutor não é um homem, ele é um morto-vivo, uma espécie de zumbi que de alguma forma manteve toda a sua consciência. Mas diferente do que vocês podem imaginar, o Locutor não é uma ameaça, pelo menos não pra gente. Pelo contrário, é ele quem mantém os cidadãos de Kirlian seguros. Ele é uma espécie de guardião da cidade e faz de tudo para impedir que pessoas de fora encontrem e entrem nesse lugar amaldiçoado. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Em um dos episódios, ele mesmo afirma que caso alguém tentasse revelar a verdadeira natureza da cidade, espalhar a localização daquele lugar ou interferir nas tradições sobrenaturais dos habitantes, ele caçaria essa pessoa, mataria sem pensar 2 vezes e queimaria a casa inteira para apagar qualquer vestígio, pois esse é o seu dever. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão gravando o programa. Eu sinto as minhas palavras se magnetizando no ar, nesse instante. Acho que em outras circunstâncias eu deveria encontrar vocês, me desfazer das provas e incendiar as casas de vocês até o cimento. Mas algo me diz que talvez essas fitas sejam a única coisa que vai restar de nós daqui a pouco.
Em um dos episódios, um homem chamado Caim entra na cidade para explorar um terreno onde uma empresa queria construir uma fábrica, mas chegando lá, o coitado é mordido por um lobisomem e acaba se transformando em um monstro, que finaliza várias pessoas ao redor da cidade. E quem caça e finaliza essa criatura é ninguém menos que o Locutor. Não sabemos muito quem ele era antes de virar essa criatura, mas sabemos que o Locutor foi ressuscitado por bruxas e feiticeiros, que comandam a cidade. E de certa forma parecem manter os monstros presos apenas nas redondezas de Kirlian, para que o resto do mundo viva em paz. Essas bruxas e feiticeiros são conhecidos como o Conselho das Sombras, e aparentemente são eles que deram ao Locutor a missão de proteger a cidade e todos que moram nela, além de manter o lugar longe do radar do Estado e de pessoas curiosas. E para cumprir esse papel de uma forma mais fácil, o Locutor criou o rádio que dá nome à série, a Frequência Kirlian, uma transmissão que vai ao ar todas as noites de todos os dias sem falhar. No programa ele orienta os moradores sobre como lidar com as criaturas da região, como evitá-las, como enfraquecê-las, como contê-las e, se necessário, como eliminá-las. Tanto que quando algum visitante inesperado acaba entrando na cidade por acidente ou algum dos moradores tem problemas com algo sobrenatural, eles são recomendados a ligar para a rádio e pedir ajuda, pois como o próprio Locutor já disse, em Kirlian, a polícia não trabalha de noite. De alguma forma, o Locutor conhece cada entidade que ronda essa cidade amaldiçoada, mas não fica muito claro o motivo disso. Talvez ele saiba de algo que nós não sabemos. Talvez a origem que trouxe essas criaturas seja a mesma que trouxe ele de volta à vida, mas infelizmente, como a série sumiu do mapa, esse é um segredo que provavelmente nunca vamos desvendar. Capítulo 2. A estranha cidade de Kirlian. Bom, lembram o que eu disse antes sobre existirem dois protagonistas? O segundo que eu não comentei é a própria cidade de Kirlian, que literalmente parece ser um organismo vivo. Isso porque a cidade tem um misticismo desconhecido em volta dela. Até onde dá pra entender na série, Kirlian é protegida por uma sociedade ancestral de bruxas, e uma delas é a Adela, a líder da delegacia local e quem comanda os outros feiticeiros e bruxas que vivem em Kirlian. Mas não pensem que por ajudar os moradores, essas bruxas são boazinhas. Pois em um dos episódios, algumas crianças acabam roubando um livro de feitiços e começam a pintar símbolos mágicos pela cidade. E uma noite, as crianças simplesmente jogam bombas mágicas no local onde as bruxas e feiticeiros estavam fazendo sua reunião mensal, o que irrita as criaturas que saem na rua, transformando todas as crianças em ratos, árvores e monstros. Algumas até devoram as crianças na forma de roedores sem qualquer hesitação. Além de bruxas, uma estranha magia ronda a cidade, como acontece em Gravity Falls, só que sem a parte divertida. Por exemplo, porque parece que esse lugar atrai coisas estranhas e malignas, por alguma razão, sendo assombrada por fantasmas, tendo lobisomens que moram nas florestas que rodeiam Kirlian, insetos gigantes que podem assumir a forma humanoide e uma estranha criatura demoníaca que parece ser o epicentro de tudo o que acontece naquela cidade. E adivinha de quem é a responsabilidade de cuidar dessa coisa? Exatamente, do coitado do Locutor. Uma coisa ainda mais estranha sobre essa cidade é que aparentemente ela foi apagada do mapa e das memórias de todos. E tudo que sobrou da sua história foram as gravações da Frequência Kirlian captadas por curiosos. E o motivo dessa extinção? Bom, aparentemente um dia qualquer, todos os moradores de Kirlian perceberam que seus calendários foram rasgados e todos eles acabavam no dia 30 de abril. Aparentemente, os estudiosos da cidade disseram que esse seria o dia em que um cometa passaria sobre a cidade, trazendo a destruição de tudo que existia ali. Essa é a razão de o Locutor permitir que gravassem o rádio, pois ele sabia que um dia isso seria tudo o que iria existir da história de Kirlian, a cidade mais bizarra que já existiu no nosso mundo. Seja por coincidência ou não, o dia 30 de abril não é uma data qualquer, principalmente para quem conhece as tradições pagãs, pois para eles o dia 30 de abril marca a celebração de Samhain, um dos festivais mais importantes do paganismo. Isso porque Samhain representa o fim de um ciclo, a última colheita antes do inverno e o começo de um período de escuridão. Só que o mais importante é que na noite de Samhain acredita-se que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos fica mais fino. É o momento em que espíritos podem atravessar para o nosso mundo, quando forças antigas despertam e quando as fronteiras do sobrenatural ficam mais fracas. E isso cria uma conexão bizarra com Kirlian. Só que, infelizmente, todos esses mistérios vão ficar sem solução, pois, como eu disse antes, a série simplesmente desapareceu.
mas essa é uma coincidência muito perturbadora para ser ignorada. Ainda existem alguns episódios que você pode encontrar no YouTube, mas nem todos estão dublados ou com uma qualidade de imagem decente. Eu procurei por eles em todos os sites que você puder imaginar, e mesmo que encontrasse não adiantaria de nada, já que a série não foi concluída, até os dias de hoje deixando muitas perguntas que provavelmente nunca serão respondidas. E meu intuito com esse vídeo é conservar um pouco da história que sobrou, apresentá-la para mais pessoas e fazer vocês conhecerem o que é uma das minhas séries animadas favoritas, mantendo viva uma das séries de terror mais incríveis que eu já assisti. Mas é isso, meu nome é Almeida e até a próxima transmissão.